Tá microfone. Vai com o violão? Amém? Como eu disse, né? Hoje é a última ministração das 3 arcas ao qual a gente está falando, né? A gente já falou sobre 2 arcas. A gente já falou sobre a arca de Noé, onde a gente tratou dos 4 tópicos da arca de Noé, e a gente já falou sobre a arca da aliança, onde a gente tratou sobre os 4 tópicos da arca da aliança. E hoje nós vamos chegar na 3ª arca. E cada uma das ministrações tinham temas. A arca de Noé tinha o tema de entrando na arca, e a arca da aliança tinha o tema de estabelecendo a arca, e hoje a 3ª arca, que no caso é Cristo, tem o tema de se tornando a arca. Amém? Vamos abrir lá em Romanos 8. Vamos ler o verso 38 e 39. Carta aos Romanos, eu estou lendo de novo e essa carta é boa, viu, gente? Não sei qual foi o comentarista que falou se perdesse todos os livros da Bíblia, mas sobrasse Romanos, o Evangelho ainda estaria completo. Foi Lutero, né? Realmente é uma carta preciosíssima para a igreja. Romanos 8, verso 38 em diante. Esse Lutero é muito famoso, eu quero esse livro, tá? Lutero é importante, boa parte da educação que nós temos hoje partiu dele. Todos os igrejas. Amém. Se continuar assim, a gente fica feliz. Ele é muito influente e muito importante. Romanos 8, versículo 38. Amém, glória a Deus. Conseguiu, Roger? Tá onde? Não consegui. Romanos 8, capítulo 8, verso 38. Amém? Está escrito lá assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Uma declaração muito forte, escrita por Paulo à igreja de Romanos, e uma declaração que, se nós abraçarmos ela, se nós entendermos ela, e se a gente colocar ela na nossa vida, nós teremos uma vida cristã mais tranquila, não mais fácil, porque a vida cristã nunca vai ser fácil, mas uma vida cristã mais tranquila, onde Paulo apresenta que nós vamos ter muitas coisas que vão tentar nos afastar de Cristo, porém nenhuma dessas coisas vão ser bem-sucedidas a partir do momento que o nosso coração está totalmente direcionado a Ele, está totalmente inclinado a Ele. Nenhuma dessas coisas vão conseguir nos afastar de Cristo. Amém? Voltando um pouquinho nas ministrações passadas, irmãos, na Arca de Noé, a gente falou sobre a perversidade humana. Vocês lembram? A gente comentou que o homem, por natureza, ele é mau. A natureza do homem é mau. A natureza do homem é corrupta e a inclinação do coração do homem, o homem está sempre inclinado para coisas ruins e para coisas malvadas. A gente leu lá em Gênesis 6, eu não vou lembrar o versículo, mas creio que é o 5, que fala sobre toda essa maldade humana e sobre toda essa corrupção humana. Porque vamos lembrar que existe dispensacionalismo e existe aliancismo, né? O dispensacionalismo nós não fazemos parte, nós fazemos parte do aliancismo, onde Deus sempre teve uma aliança com o seu povo, e essa aliança até hoje ela está perdurando aí. O dispensacionalismo, ele acredita que ao longo do tempo Deus foi aprendendo com os erros da humanidade e foi trabalhando em cima desses erros da humanidade. Então, na visão
na visão dispensacionalista, Deus criou Adão e Eva e colocou lá no jardim. Aí Adão foi e comeu do fruto. Aí Deus, nossa, eu tenho que arrumar um jeito agora de continuar tendo uma comunhão com Adão e com a humanidade. Então Deus coloca Adão aqui onde nós estamos, né, no mundo no qual nós estamos, e vai acontecendo várias coisas, e uma dessas formas de relacionamento foi através do sacrifício ao qual Abel foi fazer. E continua se mantendo assim por um tempo, até que chega... Estou perdendo aqui estou tentando lembrar o nome do livro, não consigo. Mas aí vai acontecendo, Deus vai errando, né? Não Deus vai errando, né? Mas na visão dispensacionalista, o homem vai errando e Deus vai aprendendo com o erro do homem. Até que chega um ponto onde o homem está incontrolável, onde tudo no homem é pecado, onde tudo no homem é erro, onde tudo no homem são coisas ruins. E aí nós chegamos lá em Gênesis 6. Aonde vai falar sobre a arca de Noé, onde vai falar que eles comiam, bebiam, davam-se em casamento e viviam uma vida normal, porém a humanidade estava cheia de corrupção e estava cheia de maldade. E então Deus, vendo toda aquela maldade, o Senhor diz que Ele iria acabar com tudo aquilo, queria acabar com aquela maldade humana, porque não haviam justos. Na verdade havia só um, que era Noé, e que Deus iria fazer algo para que toda a humanidade ruim, todo aquele mal que havia no mundo, fosse extirpado e Deus começasse do zero com Noé. E aí nós sabemos da história, Deus fala com Noé, Noé vai fazer a arca. Nós comentamos que Noé pregou para as outras pessoas, mas havia tanta maldade no coração delas que elas não ouviam a pregação de Noé, não ouviam os avisos de Noé, até que Noé, enfim, constrói a arca e a arca está lá feita. E quando a arca está feita, o Senhor avisa para Noé que vai chover, que vai vir um dilúvio. Noé entra, os filhos entram, os animais entram, e aí cai a chuva, vem um dilúvio. E aí quando vem esse dilúvio, acaba-se a humanidade, sobrando somente Noé e as outras pessoas que estavam com Noé lá dentro. Porém, eu não lembro se a gente comentou, sobre isso, mas depois que Noé saiu da arca com os filhos dele e com os animais, Noé, ele plantou uma vinha. E quando Noé planta essa vinha, não sei se vocês já plantaram na vida, eu nunca plantei, mas eu sei de uma coisa óbvia. Quando eu coloco uma semente no solo e eu coloco água, ela não cresce rapidamente e já me produz frutos. Não, eu planto a semente e aí eu vou tratando essa semente, eu vou regando a terra, eu vou cuidando da terra, eu vou cuidando do entorno para que isso que eu plantei venha crescer e venha produzir frutos. Então Noé ele sai da arca e Noé ele planta uma vinha. E Noé ele vai cuidando dessa vinha. E após muito tempo de Noé cuidar dessa vinha, ela gera frutos. Quando ela gera os frutos, Noé produz bebida alcoólica, né, que é o vinho. E ele se embriaga. E quando ele se embriaga, ele fica nu. Ele fica nu, aí vai para a tenda dele, acontece uma bagunça, Cã vai brincar com aquilo com os irmãos não gostam. Então, tudo aquilo de ruim que estava acontecendo com a humanidade, querendo ou não, persistiu após o Senhor criar a arca e após lavar a humanidade. Porque ainda havia maldade no ser humano. Mesmo Noé sendo um homem justo, mesmo Noé sendo um homem íntegro, ele ainda tinha um coração de homem. Ele ainda era homem. Ele ainda era humanidade, igual Adão era humanidade. Então, mesmo o Senhor lavando tudo aquilo, a maldade do homem ainda iria persistir. A maldade do homem ainda ia continuar caminhando após Noé. Então, nós falamos aquela vez sobre a perversidade humana. E não sei se ficou uma ideia de que a partir do momento que veio o dilúvio acabou a perversidade humana. Irmãos, não acabou a perversidade humana a partir do dilúvio. A perversidade humana continuou. Veio a arca veio como um lugar de salvação, como um refúgio para a salvação, porém a perversidade também permaneceu e a perversidade também continuou. E aí nós colocamos Jesus nessa conta. Nós introduzimos Jesus nessa história, porque a arca de Noé, ela aponta para o próprio Cristo, ela mostra o próprio Jesus.
A Arca de Noé, ela nos mostra uma sociedade perversa, ela nos mostra uma sociedade malvada, ela nos mostra uma sociedade onde a melhor pessoa dessa sociedade ainda é um pecador. Onde a pessoa que tem as melhores atitudes no meio daquela sociedade ainda assim peca. Ainda assim não é justo 100%, ainda assim não é santo 100% e ainda assim não é correto 100%. Então, a melhor pessoa daquela sociedade ainda é um pecador. Da mesma forma, nos nossos tempos, a melhor pessoa que existe nos nossos tempos, a melhor pessoa que nós conhecemos, a melhor pessoa do mundo, ainda é um pecador. Ainda é alguém que carrega a maldade que veio através do pecado. E aí nós temos essa arca. E essa arca, lá no tempo de Noé, era arca física. Durante muito tempo agora tem sido a própria igreja sendo representada como essa arca, onde pessoas estão construindo algo, não algo somente físico, que a gente gosta de algo físico, mas onde pessoas estão construindo algo físico, mas principalmente espiritual, e onde pessoas estão dizendo, gente, vai vir o fim de tudo isso que nós vemos, de tudo isso que nós conhecemos. Vai vir o fim de tudo isso. Mas existe um lugar seguro. Existe um ambiente seguro. Existe um ambiente que, se você entrar e quando vier esse fim, que se chama a ira de Deus, que vai ser o julgamento eterno, você vai poder se salvar. Esse lugar é a Arca de Noé? Não, porque a Arca de Noé não existe mais. Mas esse lugar é a igreja. E a igreja, ela só é isso que ela é porque Jesus veio. Porque Jesus, ele se colocou como esse lugar de refúgio para uma humanidade pecadora, para uma humanidade caída. Jesus Cristo, ele é, na Arca de Noé, o lugar de salvação em meio à destruição de um povo ruim. Mas então Cristo, ele é essa arca representada, como Noé, lá em Noé. Então, nós temos nessa arca de Noé que a perversidade humana, nós temos o Noé, nós temos a arca, nós temos o dilúvio. Cada uma dessas coisas, cada um desses tópicos apresentam para uma realidade ao qual nós vivemos. A perversidade humana, existe a perversidade humana aí fora, não tem como a gente negar isso, como ela já existiu e como ela vai continuar existindo. Porém, existe Noé, alguém que vive em justiça, alguém que vive corretamente. Porém, como eu comentei, a pessoa que vive da melhor maneira hoje em dia ainda é um pecador, da mesma forma que Noé, que viveu o melhor do melhor daquela época, ainda era um pecador. Porém, esse Noé, a gente também pode olhar para ele como sendo Cristo, como sendo Jesus também, que anuncia a salvação e que anuncia que vai vir sim uma destruição sobre o homem, se o homem não se colocar no lugar de refúgio, que é a própria arca, ou seja, a presença. A arca, eu já falei, que é o próprio Cristo, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus, e o dilúvio, que é essa destruição iminente, que é a destruição que veio sobre eles e que é aquilo que vai vir sobre nós. Amém? E nós temos a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, no primeiro tópico, a gente falou sobre o símbolo da presença de Deus no meio do povo. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Então, no meio do povo de Deus, tem que ter a presença de Deus. Não necessariamente uma arca física, mas a presença de Deus. Se uma igreja não tem a presença de Deus, só está usando o nome igreja. Mais nada, porque não é uma igreja. É necessariamente e é importantíssimo que haja a presença de Deus. E a Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus. Tanto que em alguns momentos de guerra, como a gente viu, o povo perdeu porque simbolizava a presença, mas não tinha a presença. A gente falou sobre a arca nas nossas batalhas, independente se são vitórias ou se são derrotas. O importante é a presença de Deus estar conosco. Se nós temos a presença de Deus e nós ganhamos, glória a Deus, alegria extrema para nós, sorrisinho, canjica mostrando para todo mundo. Agora, se nós perdemos, glória a Deus também. Glória a Deus também. Não vivemos somente de vitórias, e se há derrotas, nós agradecemos e nós agradecemos o nome de Deus. E o que tem dentro da arca? Foi o terceiro tópico ao qual nós falamos.
E lá dentro existe a tábua da lei, ou seja, existe a lei. Então, existe de eu entrar nesse ambiente aqui cristão e olhar para a Bíblia e falar os 10 mandamentos. Isso é uma besteira. Aquilo ali que está escrito em tal livro, isso é uma besteira. Aquilo ali, não. Porque aonde há a presença de Deus, há também a lei de Deus. Então não tem como fugir disso e se afastar disso, pois a presença de Deus é notória aonde Deus está. Existe também o maná, e o maná é o quê? É algo que só Deus pode nos proporcionar. Eu não vou entrar muito no maná, porque eu tenho medo de falar alguma heresia, né? E lá existe também o cajado de Arão que floresceu, e o cajado representa a autoridade. Então dentro da arca nós temos as leis. Dentro da arca nós temos algo que só Deus pode nos dar e só Deus pode nos proporcionar. E dentro da arca, né, dentro dessa presença, nós temos autoridade. Porque onde existe Deus, existe autoridade. E autoridade principalmente estabelecida por Deus. E no tópico 4, que foi a última coisa que nós falamos da semana passada, a gente disse que a arca física não é mais necessária em nossos tempos. Então não existe, vamos fazer uma arca da aliança e vamos deixar aqui perto do altar, vamos pôr ali em cima ali, vamos pôr ali, não existe mais a necessidade da arca física. Deus já fez algo melhor. Amém? Então, eu já falei de Jesus na arca de Noé, né? Acho que deu para ir, né, irmãos? Jesus na arca de Noé é a própria arca que representa a salvação. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só dele ser o único caminho, só ele poderia ser salvação no meio daquele ambiente. Já falei que Noé representa nós, que temos que anunciar isso e que temos que apontar para Cristo, e o próprio Cristo também veio como Noé, apontando e mostrando todas essas coisas. Já falamos sobre a perversidade humana, né? Então vamos para a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, como eu disse, representa é a presença de Deus, e o próprio Cristo, irmãos, o próprio Cristo é a presença de Deus no meio do seu povo. A gente pode ler lá em João 1,14. Deus é bom? É só um versículo, irmãos. E hoje eu trouxe muitos versículos, não. Quando vocês forem ler, fica mais fácil para vocês. Lá está escrito assim, João capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a presença de Deus, aquele que veio do Pai cheio de graça e de verdade, é Cristo. Então a presença necessária que nós temos agora de Deus é o próprio Cristo, é do Espírito Santo, que é um com eles. Então nós não precisamos de ferramentas, de instrumentos, de objetos ou de pessoas para termos a presença de Deus. Já passou dessa época, agora o próprio Cristo é a encarnação da presença de Deus entre os homens. E ele morreu e ressuscitou dos mortos. Então Cristo está aí para todos nós, como presença. Não precisamos de objetos. Hebreus 9,15. Hebreus 9,15. Amém? Hebreus capítulo 9, verso 15 está escrito assim: por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança para os que são chamados
para os que são chamados recebam a promessa da herança. Eu li errado, alguma coisa eu li errado. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Por essa parte. Então, Cristo Jesus, nós lembramos que a Arca da Aliança, a Arca da Aliança. Então é necessário ter uma aliança, certo? Agora, Cristo, ele é essa própria aliança. Ele é o mediador dessa nova aliança para nós que fomos chamados para receber essa herança eterna. Então, Cristo, ele é a aliança dessa nova aliança, né? Dessa outra aliança vigente. Então, Cristo, ele se torna aliança. Cristo também como santidade e glória. A arca é um objeto sagrado, nós sabemos. E agora, Cristo é o que há de sagrado no nosso meio. Cristo é aquele que retém toda a glória no nosso meio. Então nós não necessitamos mais desse objeto físico, porque Cristo faz esse papel. Intercessão, o sacerdote ia lá, levava ele levava a expiação pelos pecados do povo, o sacerdote. Agora já não é mais necessário. Não é mais necessário o Gilã entrar dentro de um lugar fechado, com outro lugar fechado, para levar a expiação pelo nosso pecado, porque agora Cristo faz esse papel de intercessor e Cristo faz esse papel de intercessão e esse papel sacerdotal. Então nós não precisamos mais do que a arca, disso que a arca fazia, porque Cristo se tornou isso. E em resumo, a Arca da Aliança é uma figura do Antigo Testamento que aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para cumprir a lei, estabelecer a nova aliança e manifestar a presença de Deus de forma plena e eterna. Então, tudo aquilo que a Arca da Aliança representava e tudo aquilo que a Arca da Aliança fazia no Antigo Testamento, agora Cristo faz, e Cristo faz de uma maneira muito, mas muito melhor. Não tem nem comparação entre a Arca da Aliança e Cristo. Não tem nem comparação entre a Arca de Noé e Cristo, porque Cristo é totalmente diferente delas. Não totalmente diferente de fato, mas totalmente diferente para melhor, muito melhor. Cristo é um nível acima. Amém? Filipenses capítulo 2. Eu pesquisei Filemão sem ver. Estou vendo aqui que não está indo. Filemão. Vocês vão ter que fazer isso aqui. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Amém? Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Lembrando que a gente acabou de falar dos atributos de Jesus Cristo, representado nas duas primeiras arcas. Foi meio rápido, eu sei, mas depois no esboço vocês né? Filipenses 2, verso 5, está escrito assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que o escritor da carta aos Filipenses está dizendo? Se tornem parecidos com Cristo. Vejam os atributos de Cristo e abrace os atributos de Cristo para si mesmo. Se Cristo é humilde, eu não posso ser arrogante. Se Cristo ama, eu não vou odiar. Tudo aquilo que Cristo faz, eu não posso fazer ao contrário, mas eu tenho que me amoldar àquilo que Cristo faz
e me tornar mais parecido com Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Novo? Novo? Amém? Eu vou ler então. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muitas aflições, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E o que ele está falando? Imitadores do Senhor. Então, se tornar parecido. Aquelas pessoas estavam se tornando parecidas. Então, o que nós devemos fazer? Nos tornar parecidos também. E é muito legal que ele está falando, apesar de muitas aflições, apesar de muita coisa ruim acontecendo, eles se tornaram mais parecidos com Cristo. Porque o nosso pensamento é o quê? Não, minha vida está fácil, eu vou fazer igual Jesus fazia. Começou a tribulação. Não sei não, eu acho que eu vou dar uma regredida aqui, acho que não vai ter problema. Mas não, nós temos que nos tornar imitadores e mais parecidos. Efésios, capítulo 5, verso 1. Depois de Efésios, a gente só vai para mais 2 e fechou. Acabando. Efésios 5, 1. Lá está escrito assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eles eram imitadores até do próprio Pai. Mas quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que eles seriam imitadores de Deus sem Cristo? Não tem como, né? Como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício. Gente, se Cristo se entregou pelos irmãos, pelos irmãos, né, os irmãos mais novos, né, que nós somos, já criou um dia, eu mais velho, nós temos que fazer a mesma coisa também. Nós não podemos ficar num lugar de conforto enquanto as outras pessoas sofrem, enquanto as outras pessoas têm dificuldades. 1 Coríntios 11, 1. Essa é famosa. Essa é famosa, precisa. Amém, irmãos? Lá está escrito assim: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Então, irmãos, lembra do tema da mensagem? Se tornando a arca. Se tornar a arca é imitar Cristo, é parecer com Cristo, é se assemelhar ao máximo possível com Cristo. E se tornar parecido com Cristo é olhar para a arca de Noé, ver os atributos dela e falar: eu tenho que ter atributos parecidos. Olhar para a Arca da Aliança, ver a Arca da Aliança, ver os atributos da Arca da Aliança e olhar para a minha vida e falar: eu tenho que ter atributos que são parecidos. E olhar para Jesus Cristo e falar: a Arca de Noé e a Arca da Aliança se conectam nele. E ele tem os próprios atributos dele. Então eu tenho que ser parecido com Cristo e me amoldar ao padrão que Cristo quer.
quer e a como Ele é. Mas é impossível. Paulo lutou. Claro que não foi 100%, mas durante toda a caminhada dele, como que Cristo decidiria aquilo? Como que Cristo falaria aquilo? Como que Cristo agiria naquele lugar? Como que Cristo? Como Cristo? Como? Nós devemos ser da mesma forma. Nos nossos lugares individuais, com as pessoas que conhecemos, com as pessoas que não conhecemos, com as oportunidades que temos, até com as oportunidades que nós não temos. Como Cristo agiria nesse lugar, nesse ambiente, nessa situação? Ah, Cristo agiria dessa forma? Eu vou agir dessa forma, porque nós somos pequenos Cristos. Pequenos Cristos. Então, nós temos as coisas boas de Cristo sobre nós, todas as atitudes boas de Cristo sobre nós e todos os ensinamentos dele sobre nós. E se nós não sabemos os ensinamentos completos, nós temos o Novo Testamento inteiro para nos mostrar as ações e as atitudes de Cristo. E depois de lermos o Novo Testamento inteiro, a gente pode ler o Velho Testamento para encontrar as ações de Cristo a partir de todo o Velho Testamento. Amém? Então, se tornar mais parecido com Cristo. É isso que é se tornar a arca. É se parecer com Cristo. Lembra? Nós entramos na arca. Entrei, estou protegido, estou num lugar seguro. A assolação vai vir para aqueles que não quiseram acreditar, porque foram chamados também. Mas eu entrei, eu estou num lugar seguro, obrigado, Senhor. E aí, semana passada nós estabelecemos a arca. Senhor, eu estabeleço a tua lei. Senhor, eu estabeleço que algumas coisas só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode me entregar. Senhor, eu estabeleço autoridade. Senhor, eu estabeleço a tua presença. Senhor, eu estabeleço todas essas coisas boas que a Arca da Aliança representa. E hoje nós estamos nos tornando essa arca, onde pessoas que estão lá fora e que nem sabem ainda que vai vir uma destruição, que vai vir um dilúvio, entre aspas, eu estou avisando, eu estou falando, eu entrei num lugar, eu estava num lugar, eu estou no lugar, eu estou me tornando um lugar onde esse dilúvio, onde toda essa destruição, onde eu estou seguro. Você pode vir também, você também vai estar seguro nesse lugar. E quando você entrar neste lugar, algumas coisas vão ser estabelecidas sobre a sua vida, mas você vai estar seguro. A sua família vai estar segura. Então hoje nós estamos estabelecendo essa arca. Romanos 8:38. Isso aqui a gente deu o começo. Ele era o final. Já, ué. Não é? Vamos ler do 35 em diante. Do 35 ao 39. Lá está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, irmãos, depois de passar por todas essas etapas, nós fixarmos esses versículos na nossa mente. Porque durante toda a nossa caminhada, durante todas as etapas ao qual nós vamos passar, e depois de finalizar elas, durante a nossa vida, nós ainda vamos ser ovelhas.
destinadas ao matador, né? Consideradas, né? Ovelhas destinadas ao matador. Então, é nós imaginarmos que o mundo ele vai se virar inteiro para confrontar aquilo ao qual nós estamos nos tornando, aquilo ao qual nós estamos estabelecendo na nossa vida. O mundo todo vai girar ao contrário, mas nós temos que ter a certeza de que Cristo nos ama, Deus nos ama, e que se nós permanecermos nesse caminho, e se nós permanecermos fiéis neste caminho, não existe nada que pode nos parar. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, leve seu pensamento aos céus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Tua misericórdia, Tua mão sobre as nossas vidas e por todas as coisas, meu Pai, ao qual o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo, Senhor, por cada ensinamento, por cada palavra, por cada administração, por cada louvor, por cada irmão, meu Pai, que pôde vir aqui esta noite, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. E que o Teu Evangelho, meu Pai, continue sendo ministrado aos nossos corações, meu Pai. Que nós não venhamos nos render somente, meu Pai, intelectualmente, mas que nós venhamos nos render espiritualmente também, meu Pai. E que a Tua palavra, meu Pai, encontre um lugar em nós, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nos nossos corações e nas nossas mentes para transformar, meu Pai, nós, meu Pai, em pequenos cristos, meu Pai, que caminham por este mundo, meu Pai. Que nós venhamos ser pregadores como Noé foi, meu Pai. Que nós venhamos ser um lugar seguro, meu Pai, para outras pessoas, meu Pai, como aquela arca foi, meu Pai. E que nós venhamos, meu Pai, apontar todos os atributos de Cristo para as pessoas, para assim elas verem, meu Pai, o caminho correto, o caminho certo, o caminho reto que Jesus é, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus.